Oi, boa noite. Gente, tá, vamos lá então. Hoje é minha primeira live, então eu tô assim, aprendendo ainda como é que mexe aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero agradecer vocês, tá? Por estarem participando da minha live. Boa noite, Marilene, querida. Toda semana agora eu vou fazer as lives, tá? Mas eu ainda tô me acostumando aqui com essa questão toda do Instagram, mas a gente vai conseguir, né? Eu quero me apresentar primeiro. Então, eu sou, pra quem não me conhece, né? Eu sou ginecologista e obstetra. Acho que tá aparecendo aqui. Eu sou especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia. E também em ginecologia endócrina, tá? Hoje o tema da nossa live é menopausa, eu adoro esse tema. Eu vou trazer algumas novidades que eu vi no congresso agora, que foi na primeira semana de maio, que foi em São Paulo. E também eu vou trazer as dúvidas mais frequentes do meu consultório e responder as dúvidas da caixinha de perguntas, tá? Mas eu quero que vocês também mandem as suas dúvidas aqui, que eu vou... Ah, olha a minha tia linda. Obrigada, tia. Eu vou responder as perguntas todas que vocês fizerem, tá bom? Então, vou começar. Então, a primeira pergunta que todas as pacientes me fazem: o que é a menopausa? Então, a menopausa é o período da vida da mulher que marca o fim do período reprodutivo. Ou seja, a paciente não pode mais engravidar depois da menopausa. A gente faz o diagnóstico clínico 1 ano após a última menstruação, tá? Antes desse 1 ano, a paciente normalmente tem irregularidade menstrual ou alguns períodos que ela não menstrua e alguns períodos que ela sangra horrores. Então, esse período de irregularidade menstrual antes desse 1 ano de menopausa, a gente chama de climatério, tá? E para pacientes que não têm útero, por exemplo, a gente não sabe quando que ela não sangra mais, né? Daí, para essas pacientes, a gente tem que fazer o diagnóstico laboratorial, que é pelo FSH. Quem já passou comigo sabe que eu sempre peço esse exame para as minhas pacientes, tá? Então, menopausa, 1 ano sem menstruar. Antes disso, climatério, tá? A próxima pergunta: quais são os sintomas mais frequentes da menopausa? Então, lá no consultório, quando os pacientes chegam, elas chegam já falando que elas estão com calores, então o que a gente chama de fogachos, né? Que é um calor que começa no tórax e vai para a cabeça. Ele dura mais ou menos uns 40 segundos a 1 minuto e depois a paciente vem uma onda de calor e depois some. Quem já passou por isso sabe como que é, né? As pacientes reclamam muito disso. Os estudos falam que de 60% a 80% das pacientes da menopausa tem esse sintoma de fogacho. A gente também tem o ressecamento de todas as mucosas do corpo, mucosa vaginal, mucosa urinária, tá? Ressecamento da pele, insônia. A gente tem também muitas pacientes que têm depressão, ansiedade, enfim, perde a vontade para namorar, perda da lubrificação. Então, são diversos sintomas. A paciente normalmente chega no consultório bem ansiosa, porque ela quer um remédio milagroso, né? Depois a gente vai falar das terapias possíveis. A próxima pergunta quais são os sintomas vaginais e urinários na menopausa? Então, isso é a síndrome geniturinária. O principal deles é falta de lubrificação vaginal, tá? Então, a paciente tem dor para namorar, perde o libido, perde a vontade, até porque se torna incômodo, né, ter relação. Ela também pode ter sangramento quando ela namora, quando vai ter relação. Ela sente muito ressecamento na uretra. Tem pacientes que vão no consultório queixando-se que estão com infecção urinária de repetição e, na verdade, nem sempre é infecção de urina, normalmente é pelo ressecamento mesmo da uretra. E por que acontece esse ressecamento das mucosas? É por causa da falta do estrogênio, que não é mais produzido pelos ovários, tá?
tanto na mucosa uretral quanto na mucosa vaginal. Tem receptores para estrogênio, então com a queda dele, as duas mucosas vão ficar mais ressecadas e com pior lubrificação, no caso, tá? Então, vamos continuar aqui as perguntas. Bom, agora eu vou falar sobre terapia de hormônio, tá? De um modo geral. Quais são os benefícios da terapia hormonal? A gente passa a terapia hormonal para as pacientes para melhorar a vida delas, de uma forma geral. Melhorar o ânimo, melhorar a vontade para namorar, vai também reduzir o risco de fraturas, tá? E também vai, de uma forma geral, melhorar a vontade para namorar e melhorar o ressecamento vaginal também. Além disso, as pacientes que usam, elas se sentem mais dispostas. Eu acho que isso é muito importante para falar. E o que eu coloquei mais aqui? Não, basicamente isso. Quando posso iniciar a terapia de hormônio? Então, pode iniciar até 60 anos ou até 10 anos após a última menstruação. A gente chama isso de janela de oportunidade, tá? Depois dos 60 anos, a gente não inicia mais a terapia hormonal. Por quê? Porque aumenta muito a chance de câncer, infelizmente. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Não tem estudos comprovando a segurança depois dos 60 anos. Então, é só até 10 anos de menopausa ou até 60 anos, tá? Quando posso iniciar, já falei, até quando manter? Isso foi um tema do congresso agora, tá? Não tem um consenso até quando manter a terapia de hormônio, tá? A gente vai fazendo os exames todo ano ou a cada 6 meses. Depois eu vou falar sobre isso. Mas, em média, é até 65, uma média, tá? Mas isso varia muito de cada pessoa e também varia muito da experiência de cada um, tá? Mas não tem consenso de até quando usar. Tem consenso de até quando começar, que foi o que eu falei antes. Vamos lá. Isso daqui é muito importante, essa. Contraindicações de terapia hormonal. Então, a maioria das pacientes vão lá no consultório e falam que elas não querem usar porque elas têm medo de ter câncer de mama, tá? E não é mentira, de fato, câncer de mama é uma das contraindicações de terapia hormonal, no caso. Algumas outras são infarto, AVC, lúpus, sangramento uterino anormal, um sangramento que a gente não sabe por que a paciente tá, então a gente não pode iniciar também. Trombose, tá? E também, o que eu escrevi mais aqui? Câncer de endométrio. Sim, câncer de endométrio. E também doenças hepáticas no geral a gente não faz, tá? Não faz terapia de hormônio. A próxima pergunta é: quais são os tipos de terapia hormonal? Então, a terapia hormonal que é mais difundida, assim, é a terapia oral, que é o comprimido, tá? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas, além do comprimido, quais outras vias que a gente pode fazer? Então, tópica, então gel ou adesivo, tá? A gente também pode fazer terapia usando Mirena, que é o DIU, com o estrogênio tópico. Então, todas as terapias de hormônio que a gente faz, no geral, são com 2 hormônios, né? Com progesterona e estrogênio. A gente só usa terapia só com estrogênio para pacientes que não têm útero. Para as outras, a gente sempre usa progesterona e estrogênio, tá? Bom, então, oral, adesivo ou gel, DIU, né? E vaginal. A vaginal, ela não serve para sintomas de fogachos, para esses sintomas sistêmicos. A vaginal, ela só serve para melhorar o trofismo, ou seja, a mucosa vaginal, tá? E a mucosa uretral também. Aquela síndrome geniturinária que eu falei antes, o estrogênio tópico vaginal serve para ela. Para sintomas de fogacho, tem que ser as outras opções que eu falei. Então, ou comprimido ou tópico, tá?
quando que a gente só pode usar terapia tópica? No caso, gel ou adesivo. Pacientes com diabetes, pacientes com antecedentes de trombose, tá? Pressão alta, pacientes que têm dislipidemia, ou seja, aumento do triglicerídeo, do colesterol, pacientes fumantes, tá? Intolerância gástrica, tem algumas pacientes que não conseguem comprimido, não conseguem ingerir comprimido ou sentem dor, enfim, a gente, nessas pacientes, usa o tópico, tá? Agora eu vou falar uma questão muito polêmica, que é se a terapia hormonal aumenta o risco de câncer de mama. Eu vou exemplificar um exemplo que eles deram no congresso, tá? Que eu acho importante da gente falar sobre isso. Para pacientes acima de 50 anos, na população geral, elas têm quanto por cento de chance de ter câncer de mama? Elas têm a cada 2,8 mulheres em 100 vão ter câncer. Então, 2 mulheres em 100 acima de 50 anos já vão ter câncer independente da terapia hormonal. Daí, quando eles calculam as pacientes acima de 60 anos com uso de terapia hormonal, esse risco aumenta para 3,5%. Então, aumenta o risco? Sim, aumenta, mas é pequeno o aumento, porque é de 2,8 mulheres, aumenta para 3,5. Então, é menos de uma mulher a cada 100 vão ter câncer de mama com o uso de terapia hormonal. Então, o risco absoluto é pequeno, tá? Depois, se vocês tiverem dúvida, eu falo de novo sobre isso, certo? E vocês podem mandar as dúvidas aí, hein, por favor. O que devo tomar para reduzir os fogachos, os calores? Essa foi outra dúvida de uma paciente. Então, terapia hormonal, tá? Aí a paciente pergunta, mas e se eu não puder usar terapia hormonal? Então, a gente usa alguns antidepressivos. Paroxetina, tem venlafaxina, enfim. Tem alguns tratamentos que são não hormonais, tá? Para os calores. Mas, de um modo geral, a resposta é terapia hormonal, tá? A próxima pergunta é se a terapia hormonal com fitoterápicos funciona. Então, depende para quê? Essa é a resposta. A terapia com fitoterápicos, que são derivados da soja, ela não melhora sintomas vasomotores, ou seja, não vai melhorar os fogachos, não vai melhorar os calores, porém, pode melhorar os sintomas vaginais. Alguns estudos demonstram melhora na síndrome geniturinária com os derivados da soja. Porém, no congresso de fogachos, não resolve, não melhora, viu? Mas aí vai da prática de cada um, né? Eu tenho algumas pacientes lá no consultório que elas não podem usar hormônio e elas usam um derivado da soja e gostam. Então, assim, não é contraindicado. Então, para pacientes que não podem usar o hormônio, a gente pode tentar sim. Apesar dos estudos falarem que não ajuda para os calores. Vamos lá. A próxima pergunta é uma pergunta polêmica, hein? Muitas pacientes vão lá no consultório falando isso. O que são os hormônios bioidênticos, tá? Então, os hormônios bioidênticos que as pacientes falam, que vocês leem, enfim, são hormônios similares ao que a gente produz no nosso corpo, tá? Essa é a definição. São hormônios similares aos produzidos pelos nossos ovários. Porém, hoje em dia está se usando esse termo de uma forma errada, como falando que hormônios bioidênticos, eles são mais seguros, eles são, enfim, dá menos câncer. Mas, na verdade, os hormônios bioidênticos é qualquer tipo, não só o produzido na farmácia de manipulação. O hormônio bioidêntico também é o comprimido, também é o adesivo, o gel. Todos eles são bioidênticos, porque
os naturais são só os produzidos pelos nossos hormônios, tá? Então, no congresso mesmo eles falaram que eles estão usando esse termo de forma errada. E, na verdade, o hormônio produzido na farmácia de manipulação tem o mesmo risco de complicações que o gel, mesmo risco que o adesivo, mesmo risco que o comprimido, tá? Só a via de administração que é diferente. Então, não faz diferença se é bioidêntico da manipulação ou se é o gel comprado na farmácia. Então, isso daí é um erro que muitas pessoas cometem, viu? A próxima pergunta. Terapia de hormônio engorda? Como fazer acompanhamento com exames? Essa pergunta foi da minha tia, que ela tá aqui na live, eu acho. Vamos ver. Vamos ver, tia. Vamos lá, hein? Manda mensagem aí depois. Então, terapia de hormônio engorda? Como fazer o acompanhamento com exames? Então, todo hormônio que a gente toma, ele pode levar a uma retenção hídrica e aí a gente fala que ele engorda, né, no caso. Porém, o que mais engorda é a nossa boca, né? Isso daí eu sempre falo para as pacientes. Não adianta nada usar o remédio e colocar a culpa toda nele, que não é. Na verdade, com a menopausa, muitas pacientes ficam sedentárias e aí elas começam a usar o remédio e acham que a culpa dela engordar é só do remédio. E, na verdade, não. Causa retenção hídrica, sim, mas não engorda 15 quilos, por exemplo, tá? Então, a gente tem que sempre orientar a atividade física, dieta, que todo mundo sabe, mas é verdade, né? Como acompanhar com exames. Então, qual que é a rotina da menopausa? Acima de 40 anos, na verdade, a gente começa a fazer a mamografia anual, tá? Isso para pacientes que têm exame normal, certo? E aí, a partir de 45 anos, tem que fazer colonoscopia, eu peço para todas as minhas pacientes, tá? Porque aumentou o risco de câncer de colo retal. Então, antes era 50 anos, agora diminuiu para 45 anos o início do rastreio da colonoscopia, tá? O que eu peço mais? Preventivo. Preventivo até 64 anos, pelo protocolo do Ministério da Saúde. Eu peço também ultrassom de mama e transvaginal. Quando a paciente começa a usar a terapia de hormônio, varia muito, tá? Mas eu peço os exames, às vezes a cada 6 meses, alguns exames de sangue, e o restante continua anual mesmo, que é mamografia, ultrassons, preventivo, e a densitometria também a gente pede para ver se a paciente tem osteoporose. Resumindo, é isso. A próxima pergunta. Por que na menopausa os pacientes têm infecção de urina de repetição? Tá, então o que acontece? Na menopausa, com a queda do estrogênio, vai acontecer, como eu falei lá no início da live, um ressecamento das mucosas urinária e mucosa vaginal também. Na mucosa uretral, que é da uretra, que sente aquele incômodo para fazer xixi, ele vai aumentar a translocação bacteriana, tá? A mucosa fica mais fina, mais frágil. Então, com esse aumento da translocação bacteriana, vai aumentar o número de infecções. Lembrando também que diminui o número dos lactobacilos, do glicogênio e aumenta o pH. Isso tudo são fatores protetores das mucosas. Porém, como a gente tem essa alteração da flora, vai aumentar a chance de infecções, tanto candidíase quanto infecção de urina. Isso tudo, resumindo, é pela queda do estrogênio, tá? Vamos lá. Sintomas da pré-menopausa. Agora falando sobre climatério. Quais os sintomas antes da gente entrar na menopausa? Como eu falei no início da live também, a maioria das pacientes tem irregularidade menstrual. Alguns períodos elas ficam sangrando muito, outros períodos elas não sangram, alguns meses sangram, outros não. Elas já começam a ter os calores, tá? Ela começa a sentir insônia,
queda da libido, ressecamento das mucosas, tá? Isso tudo pode acontecer antes da menopausa de fato. Essa pergunta aqui da minha amiga. Tem como atrasar a menopausa com o uso de anticoncepcional? Então, não. Independente se você está usando ou não o anticoncepcional, a menopausa é intrínseca, é nossa, tá? Os nossos hormônios, então, independente, usando ou não anticoncepcional, vai entrar na menopausa, não tem como a gente atrasar esse processo, tá? Agora, o inverso pode acontecer. Como que se adianta a menopausa? Ninguém quer adiantar a menopausa, né? Mas, infelizmente, pacientes que usam quimioterápicos, que têm câncer, a menopausa delas chega mais cedo, tá? E também pacientes que usam remédios que são para miomas, que a gente chama de análogos de NRH. Ele também causa uma atrofia ovariana e aí a paciente entra na menopausa antes da hora, tá? Outra pergunta aqui. Como melhorar a libido na menopausa? Essa é uma pergunta campeã que eu deixei para o final, mas assim, é todo dia isso. Todo dia as pacientes chegam lá no consultório com essa queixa de queda de libido, tá? E a primeira coisa que a gente tem que pensar nisso daí, além de pensar na queda hormonal, a gente tem que saber se tem uma disfunção sexual mesmo ou uma inadequação do casal, tá? Então, não adianta a gente ficar passando um monte de hormônio se não é o hormônio problema. Eu sempre converso, tento fazer uma anamnese, identificar mesmo se é hormonal ou se é um problema do casal. Então, excluindo que não é um problema do casal, a gente usa sim, a gente suplementa testosterona, tá? Gel. As pacientes têm uma boa melhora, tá? Então, isso ajuda na libido. E a gente usando, por exemplo, o estrogênio tópico, vai ajudar no ressecamento vaginal. Então, tornando melhor, mais cômodo a relação sexual, consequentemente a paciente vai ter maior libido, tá? Então, testosterona e estrogênio tópico, estrogênio vaginal. Mais uma pergunta aqui. Como controlar os sangramentos vaginais irregulares no período do climatério? Então, para esses sangramentos que eu falei diversas vezes aqui na live, a gente usa anticoncepcional mesmo, tá? Às vezes é muito difícil esse período que a paciente fica sangrando muito, então a gente usa sim algum anticoncepcional para a paciente até ela chegar de fato na menopausa, tá? Aí a gente vai acompanhando com o hormônio, que é o FSH, nesse caso para pacientes que usam anticoncepcional no climatério. Outra aqui. Quando parar de usar anticoncepcional no climatério? Que é uma pergunta complementar, né? De um modo geral, 55 anos, tá? Antes disso, a gente tem que fazer a dosagem do FSH e aguardar no mínimo 2 anos de ausência de menstruação. Mas, em média, 55 anos a gente para com os anticoncepcionais e começa com a terapia hormonal. Mais uma aqui. Como tratar os sintomas de ressecamento da menopausa em mulheres após tratamento de câncer de mama? Então, como eu já falei algumas vezes também aqui na live, que pacientes que têm câncer de mama não podem usar hormônios, certo? Nem estrogênio tópico, não pode usar nenhum. Então, a principal orientação que a gente tem é lubrificantes vaginais que são isentos de hormônio, que não tem nenhum hormônio. E a novidade agora, que é a novidade lá da nossa clínica, é o laser vaginal, né? O laser, ele é excelente para pacientes que não podem usar hormônio, porque ele vai agir como se fosse o estrogênio tópico que a gente aplica ou qualquer outra via de reposição de hormônio, tá? Ele age aumentando as camadas musculares e da mucosa vaginal, tá? Ele aumenta a lubrificação
e, consequentemente, vai melhorar essa parte sexual da mulher. E é isso! Agora acabaram as perguntas aqui que eu selecionei. Eu vou tentar olhar aqui as perguntas de vocês, viu? Se eu não conseguir, eu vou deixar a live salva e depois eu vou tentar olhar aqui. Vamos ver aqui. A pergunta aqui. Quem tem cisto espesso na mama pode usar hormônio? Melhor não, viu? Todas as patologias da mama, a gente prefere acompanhar e, assim, sumindo o problema, a gente até pode iniciar, mas de uma forma geral, não. Deixa eu ver mais alguma aqui, gente. Meu Deus. Eu não sei mexer nisso mesmo. Bom, eu não tô mais achando as perguntas. Aqui, todos os meus preventivos são normais. O último foi há 6 meses e foi normal. Na colposcopia apareceu uma mancha branca e tipo um pólipo, foi pra biópsia. Tenho 54 anos e não menstrua. Tá. Bom, enfim, gente. Eu vou acabar minha live agora, porque eu não tô conseguindo mais achar as perguntas, mas na próxima eu vou ficar mais esperta, tá? Quero agradecer todo mundo e se vocês tiverem alguma dúvida, manda pro direct. Tá bom? Um beijo. Tchauzinho. Meu Deus do céu, como que acaba isso?